eu vou começar essa conversa sobre educação de uma forma diferente. Professora, é uma honra recebê-la e ter a oportunidade de conhecê-la e de fazer essa entrevista, onde a gente vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória e do seu trabalho. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e das ações que eu tenho feito atualmente. Obrigada. Agora eu vou apresentar a professora Jaqueline Góes. Ela é cientista e soteropolitana. É doutora em Patologia Humana Experimental pela Universidade Federal da Bahia, onde atualmente desenvolve pesquisas no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e da Universidade de São Paulo. E também na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É mestre em Biotecnologia e Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisas Gonzalo Muniz, da Fundação Oswaldo Cruz. Professora, a primeira pergunta não poderia ser outra, né? Você integrou uma equipe que mapeou os primeiros genomas do novo coronavírus. Isso lá em 2020, né? No auge da pandemia. A vida de todos nós mudou completamente. A gente precisou fazer isolamento social, nós adquirimos novos hábitos, contabilizamos mortos, infelizmente, muitos. Tivemos que correr para desenvolver vacinas, só que na sua vida, claro que ela foi impactada por isso tudo, mas também, praticamente, nesse mesmo tempo, o seu nome ficou conhecido para o grande público. O que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Eu costumo dizer que enquanto eu trabalhava no laboratório com outros vírus e não tinha sido conhecida ainda pelo meu trabalho, eu era apenas pesquisadora. No momento que isso veio a público, principalmente com a Covid-19, eu percebo que eu estou acumulando outras funções, né? Então, além de pesquisadora, a gente vira divulgador científico, você passa a ter um certo prestígio na sociedade, as pessoas esperam que você saiba sobre muitas coisas. Existe uma cobrança pela questão da representatividade, tanto racial quanto de gênero, e aí a gente passa a se cobrar também, então estuda muito também para ter, né, um repertório. Então eu acho que hoje, eu diria que eu sou uma personalidade pública, né, que ainda tenta muito fazer pesquisa científica. Então eu definiria minha situação atual dessa forma. Mas foram mudanças positivas, eu não acho que foram mudanças que trouxeram imparidades para a minha vida. São mudanças muito positivas, eu consigo hoje transitar por espaços onde eu consigo, inclusive, né, ser voz para muitas pessoas, para muitas causas, e isso me deixa mais tranquila, né, de saber que, pelo menos, é alguém que tem esse comprometimento com a causa. E você pode nos explicar um pouquinho como foi esse trabalho, né, do sequenciamento do genoma? E por que foi tão importante? Porque o que te chamou a atenção foi o tempo, né? Diferente dos outros países, em 48 horas a sua equipe conseguiu sequenciar o genoma. Porque são, a partir disso, ações que ajudam a conter o contágio, a reconhecer os focos, para que os órgãos públicos possam tomar medidas a partir disso. Foi só por isso que foi tão importante? Ou o que mais te trouxe de positivo? Olha, eu acho que a gente tem aí pelo menos uns 3 fatores, né? Principalmente nesse caso da Covid-19. O que você trouxe faz todo sentido, é verdade. Quanto mais rápido a gente consegue identificar um agente causador de uma doença, de um surto epidêmico, mais fácil é a gente poder controlar, conter a disseminação. Então, sempre que a gente fica nessa busca e tenta responder de forma rápida, porque a resposta rápida, ela também nos fornece condições de implementar ações de forma mais rápida. E numa doença transmissível, quanto mais rápido a gente age, menos a gente tem essa disseminação da doença. Então, esse seria, de fato, o primeiro fator. O segundo fator, o segundo critério, eu diria que é a possibilidade de você mostrar como a ciência funciona, né?
principalmente uma ciência brasileira, que a gente sabe que ainda tem muito, né, a progredir. Naquela época, a gente vivia um cenário muito difícil, cientificamente falando. Estávamos saindo de alguns cortes, né, dentro da ciência, cortes orçamentários importantes, e no meio desse caos todo, né, dessa desvalorização científica, a gente vem e traz em 48 horas um resultado que outros países com mais investimento, levaram mais tempo. Então, ali foi uma ação que eu diria que não foi intencional, mas que trouxe uma discussão política importante, né, para dentro da ciência brasileira, que foi mostrar, olha, mesmo com a defasagem, mesmo com a dificuldade, mesmo com a falta de estrutura, nós estamos trabalhando com aquilo que tem, aquilo que é possível. E eu acho que o terceiro fator é aproximar a ciência da população. No momento que a gente vive crises sanitárias, eu percebo que assim, a população ela busca mais entender como que a ciência funciona. E essa busca é uma grande oportunidade para que a gente possa trazer insights positivos, né? Para que a gente possa se beneficiar dessa busca, dessa intenção que a população coloca em buscar a ciência. Então, eu diria que esses são os 3 pilares, né, da gente fazer uma vigilância genômica tão direcionada e tentar fazer isso de forma rápida. Então, acho que seria isso. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A Jaqueline, quando criança, o que te fez seguir para essa área das ciências? E essa menina imaginava que ia ser uma Barbie, imaginava que ia ser personagem da Turma da Mônica, que ia entrar na lista da Forbes como 20 mulheres de maior sucesso do Brasil. Nada disso, nada disso. Eu, quando faço esse regresso à minha memória na infância, eu sei exatamente o que me fez vir para a área da saúde, mas eu jamais imaginei que seria para o lado científico. A minha mãe, ela é pedagoga de formação, mas também auxiliar, né, técnica, hoje a gente chama de técnica de enfermagem. Ela trabalhou no Hospital das Clínicas em Salvador durante toda a carreira profissional dela, né, como uma técnica em enfermagem. Então, por vezes, a gente ia com meu pai, eu e meu irmão, íamos com meu pai buscar minha mãe de alguns plantões, principalmente quando ela saía muito tarde. Então, plantão, eu acho que todo mundo que trabalha ou que tem ideias de como trabalha no hospital sabe que nunca tem um horário exato para terminar. Então, por vezes, a gente ficava esperando, né, ter a troca do plantão, então a gente ficava lá sentadinho, e eu me recordo muito de ver os cientistas, que na minha cabeça não eram cientistas ainda, né, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas ali passando de jaleco branco, e aquilo me remetia a pessoas que curavam, as pessoas que estavam cuidando das outras, e eu comecei a sentir um desejo muito forte. Aí você pensou em fazer medicina. Área da saúde, pensei em fazer medicina, exatamente. Mas era algo muito assim, só por questão social. Eu nem entendia que eu podia fazer medicina, mas quando você fala, não, porque eu gostaria de ir para a área da saúde, aí as pessoas involuntariamente te jogam na medicina, porque teoricamente é o melhor curso, teoricamente é o mais prestigiado, o que é uma coisa completamente, né, elitista, mas infelizmente é assim que funciona. Então todo mundo com quem eu falava, vou fazer medicina. E eu cresci achando que eu ia fazer medicina, mas eu não tinha uma identificação com o curso. E quando eu descobri a biomedicina, eu falei, cara, é isso que eu quero. Tanto que imediatamente eu troquei, né, assim, eu parei de ficar pensando em fazer um vestibular para medicina e já foquei na biomedicina. E por isso, inclusive, que eu acabei indo para a Baiana, porque tinha um vestibular coisa de 1 mês, no máximo 2 meses depois. Então, assim, naquele momento da viradinha de chave, eu já fui direto para a biomedicina. E na biomedicina é que eu comecei a entender que eu podia ser uma cientista, porque, infelizmente, na minha época, a gente não era apresentado às possibilidades de ser cientista, né? Então, o que eu consumia de ciência? Séries e filmes americanos que têm um padrão, né? Tem um estereótipo do cientista, que normalmente é o senhor branco, dos cabelos brancos, né? Então, assim, já com
arde cansado, porque já está ali naquela área há muito tempo. Então, jamais imaginei que eu poderia ser uma cientista. E hoje, quando eu vejo que as pessoas utilizam a minha história, e não só a minha, mas de outros cientistas, para mostrar para as crianças que elas podem ser cientistas, eu penso o quanto que teria sido importante e decisivo, né, mais ainda para a minha vida, se eu tivesse tido esse tipo de educação, essas referências. Então, meu contexto científico é mais ou menos por aí. E essas referências a gente pode falar que foram seus pais? Sua mãe, né, como você falou, técnica em enfermagem, pedagoga, seu pai engenheiro civil. Qual foi a importância deles, né, na sua formação? Sim. E por que é tão importante democratizarmos o acesso à educação? Olha, meus pais, eles têm um papel fundamental, né, para que eu me tornasse a pessoa que hoje eu sou. Porque eles vêm de origem humilde, de origem pobre, em Salvador. Muito pobre mesmo. Meu pai, quando conta, inclusive, as histórias que ele passava, de ter que carregar a lata de água na cabeça, por exemplo, os olhos chegam a marejar. Então, eu imagino que para ele deve ter sido uma infância muito difícil. Mas tanto meu pai quanto minha mãe conseguiram subverter, né, essa origem social através da educação. Ambos formaram na Universidade Federal, são concursados, né, foram concursados, e isso facilitou, eu diria, essa mudança ali do status quo. Então, eles perceberam que a educação era a chave para os filhos também. Então, eles ofereceram o que era possível. Então, a gente não tinha luxo, a gente não esbanjava, né, bens materiais, mas quando se tratava de educação, meu pai não media esforços. Então, eu fiz tive uma boa educação infantil, uma boa formação acadêmica, sempre que precisei, material escolar, livro, cursos, eles sempre esteve ali, meus pais sempre muito, muito participativos e incentivadores. Então, eles foram fundamentais, né, para eu me tornar uma pessoa mais formada mesmo, assim, na educação. A escolha para ser cientista, ela vem mais pela influência dos professores. Então, já lá no segundo, terceiro semestre da graduação, eu comecei a ter aula com os professores que traziam suas experiências pessoais de pesquisa para a sala de aula, até com uma metodologia mesmo de ensino. Então, eu ouvia muitos professores, não, porque a gente está fazendo experimentos na Fiocruz, assim, assado. Eu comecei a conhecer primeiro a Fiocruz, que eu não sabia o que era, e depois a possibilidade de trabalhar com pesquisa científica. Aí, a partir daí, eu tive realmente aquela vontade, aquela decisão mesmo, não, quero fazer iniciação científica. E a professora que eu mais admirava, que era a professora Aline, ela foi a que me convidou para fazer o projeto de iniciação científica no grupo de pesquisa que ela trabalhava. Então, é um conjunto de fatores ainda, são muitas inspirações. E o que é ser cientista? E o que é ser cientista no Brasil? Olha, ser cientista, para mim, é ser um curioso a respeito dos fenômenos da vida. E a gente sempre olha muito a ciência para o lado das exatas, para o lado das biológicas, e esquece que a ciência está em tudo, né? Nas humanas, na comunicação, a gente sabe que tem ciência envolvida. Então, é ser curioso, é querer resolver um problema, é querer trazer uma hipótese para solucionar uma dor, eu diria. Ser cientista no Brasil é isso tudo com o bônus de você precisar se virar, né? Infelizmente, a gente vive uma dificuldade que primeiro, a nossa população, por mais que ela acredite na ciência, por mais que ela saiba que a ciência é importante, na maioria das vezes, ela não consegue apoiar a população, né? Então, assim, o letramento político, o letramento científico, o letramento educacional, ele é muito escasso na nossa população. E isso acaba trazendo, obviamente, um retorno nas políticas públicas, na dificuldade de se aprovar orçamentos, né? Quando ocorrem cortes, a nossa população não consegue lutar para. Então, ser cientista no Brasil, hoje, ainda ter que
vivenciar, né, essas microviolências, eu diria, dentro da área profissional, mas ao mesmo tempo é saber que pequenos avanços na nossa população, eles trazem, na verdade, pequenos avanços na ciência conseguem trazer grandes aplicações na nossa população. Você é mulher, negra, nordestina. Como é ser exemplo e inspiração para tantas pessoas? Você já citou que, né, ser a Barbie, ser personagem da Turma da Mônica te aproxima de um público infanto-juvenil, né? E o que você já percebeu de avanços e o que a gente ainda precisa caminhar? Olha, é um peso. Na verdade, eu não vou chamar de peso, porque fica até. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande você ser inspiração para crianças, para adolescentes, para jovens, porque eles estão em fase de formação, né? Então, eles olham para você muito no lugar de uma admiração, que às vezes, né, uma admiração que não te permite pisar um pouquinho fora da linha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu tenho esse cuidado da minha imagem profissional, ela sempre estar condizente com o meu discurso, para que eu possa ser inspiração, não apenas por ter sido cientista, mas também pelas minhas ações, pelo meu posicionamento. Eu acho que isso é muito importante. Isso já antes de você se tornar... Isso já antes de eu me tornar. Mas quando eu me tornei, né, esse fenômeno, isso, como as pessoas falam, isso se intensificou. E eu acho que o que eu percebo de mudança, principalmente porque as pessoas me abordam, as editoras, alguns grupos organizacionais me abordam muito para estampar fotos minhas em livros didáticos. Então, eu acredito que as crianças estão sendo apresentadas, né? Elas estão tendo contato com cientistas mulheres, né? Porque cientistas homens sempre foram aí representados nos livros Sim. acadêmicos, né? Nos livros educacionais. E agora a gente começou, então, a ter essa discussão de que a mulher na ciência é importante, né? Aí ter uma mulher brasileira, negra, né? Que na cabeça desses jovens é algo muito próximo deles, eu acho que é um fator significativo para eles pensarem que é possível, né? Então, porque eles olham e se enxergam, e aí a nossa materialização de sonho normalmente passa por isso, né? Passa por algo que a gente consegue visualizar que é possível. Então, eu me sinto muito honrada por tudo isso, acredito que já mudou bastante, mas creio que as políticas públicas direcionadas para meninas, principalmente das minorias sociais, então meninas negras, indígenas, quilombolas, ciganas, que é um grupo que a gente fala muito pouco, mas que também tem uma representatividade importante, né, dentro desse contexto. É importante que a gente busque fomentar, financiar projetos que tenham como foco essas populações. Aí a gente consegue começar a entrar na conversa, né, e por aí seguir evoluindo mais. A Fundação CCIERJ, ela tem um importante trabalho de divulgação científica, que é um pouco de popularização da ciência, que é um pouco o que você já trouxe aqui, né, para a conversa, que principalmente com a pandemia, o público no geral acabou se aproximando mais, né? E como é se aproximar desse público, né, do brasileiro médio que não tem... que quando criança não teve esse contato com a divulgação científica, não teve contato com feiras de ciências, por exemplo, e que a gente acaba, no meio acadêmico, falando muito com os pares, né? Como que a gente, então, fala com todo mundo, ou procura falar com todo mundo? Eu acho que existem 2 pontos importantes. Nós, cientistas, principalmente, acho que da minha geração, né, para mais velhas, nós não tivemos educação científica para a população, né? Não fomos cobrados, eu vou dizer assim, mas também não fomos incentivados a traduzir a nossa pesquisa para a população. Tanto é que no momento que nós precisamos fazer isso, na maioria das vezes somos muito inteligentes, sabemos termos muito técnicos, mas a gente não consegue trazer para o dia a dia do indivíduo aquilo que a gente está careca de saber dentro do laboratório, dentro do ambiente acadêmico. Então, essa sensibilidade, eu diria até que essa habilidade de fazer esse tipo de tradução, nem todos os cientistas têm. Pelo menos, né, da minha idade para cima, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. Então,
é preciso primeiro reconhecer que o objeto de pesquisa é a população, né? É o indivíduo da população, e que é para ele que a gente tem que prestar contas do nosso trabalho, né? Não para os nossos pares. Os nossos pares estão ali talvez para validar algum tipo de ideia, algum tipo de resultado, mas o foco é a população. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acredito que é reconhecer que a gente não tem, talvez, né, essas habilidades, mas que a gente pode se associar, a gente pode colaborar com pessoas que fazem isso. Desenvolver, né? Desenvolver essas estratégias. Então, tem a equipe de comunicação, vamos conversar então junto com a equipe de comunicação, vamos falar com jornalistas, vamos falar com divulgadores científicos, né? Se a gente não tem essa vontade, ou talvez a gente não tenha essa habilidade de fazer isso, por que não se associar com quem já faz, né? Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo um pouco, né? E aí, popularizar a ciência é hoje a palavra magna para mim, assim, é o termo magno. Não tem como a gente seguir mais ignorando que a nossa população ela precisa ser alfabetizada cientificamente. Mas você acha que isso já mudou? Eu creio que pós-pandemia? Eu creio que está mudando, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Ainda falta uma grande parcela, né, do setor acadêmico perceber que é necessário, né? E aí institucionalizar, ter recursos, né, focados para isso, que realmente possam trazer avanços, porque às vezes o recurso está presente, mas ele não está especificado da forma como é ideal, ou ele não dá abertura, a gente conversava muito sobre isso, né? Não dá abertura para que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Então, eu acho que é esse contexto, assim, é muito complexo, né? Muito complexo, mas nós estamos caminhando. E o seu trabalho agora como embaixadora da ciência no Brasil passa por isso? Você pensa em desenvolver? E você pode contar um pouquinho para a gente o que é esse edital Meninas e Mulheres na Ciência? Então, o meu trabalho como cientista, né, e como embaixadora da ciência hoje passa muito por isso, pela popularização da ciência. Eu tenho desenvolvido junto com o Ministério uma proposta de projeto que envolve essa interiorização do conhecimento, interiorização do saber, junto aí com projetos como a caravana que vocês têm, né? Então, esse é o nosso carro-chefe nesse momento. E em relação ao projeto Mais Meninas na Ciência, a gente está justamente potencializando, né, direcionando recursos para que as meninas possam estar inseridas, e não apenas inseridas, mas que elas possam ter o mínimo de estrutura, né, para poder realizar as suas pesquisas e para tentar diminuir essa disparidade de gênero que a gente tem. Porque um fenômeno importante no Brasil não é que a gente não tenha meninas na ciência. A gente tem muitas, principalmente nas etapas mais básicas, iniciação científica, mestrado, até no doutorado a gente tem uma representatividade significativa. A questão maior é onde estão essas mulheres nos cargos e decisões, né? Nos cargos de poder. Onde estão essas mulheres falando por elas mesmas? Então, normalmente a gente tem uma camada, né, de decisão que é majoritariamente masculina e que, infelizmente, toma as decisões pelas mulheres, né, na ciência. Então, esse é o ponto que a gente quer mudar. E a gente muda isso como? Através de editais que tragam mais meninas para a ciência, para que elas sejam formadas agora e possam, daqui a um tempo, né, então estamos falando de 15, 20, talvez até 30 anos, assumir essas lideranças. Professora, eu queria muito te agradecer você ter conseguido encaixar a nossa entrevista na sua visita aqui ao Rio. Agradeço em nome da Fundação, agradeço também a nossa vice-presidente, Régia Beatriz, que a professora teve uma reunião com ela e depois conseguiu trazê-la aqui para a gente ter esse papo. E você quer deixar uma última mensagem para os nossos telespectadores? Eu agradeço, né? Mais uma vez o espaço, é sempre muito bom poder falar e trazer nossas expectativas e nossas visões, e dizer que a ciência está em tudo. Acho que esse é um lema que o MCTI tem trazido muito o tempo inteiro. A ciência está em tudo. A ciência está, enfim, da hora que você deita para dormir, a hora que você levanta, passa todo o seu dia, vai deitar novamente, tem ciência em tudo. Então,
nada mais justo que a nossa população seja cada vez mais educada cientificamente, né? E essa é uma luta que a gente não vai parar tão cedo. Muito obrigada. Eu que E a agradeço. gente te espera para o próximo Conversa sobre Educação.